Mensagem do céu. Eu quero colocar para você aqui o nosso estudo. Vamos ver se você consegue aqui se concentrar, dona Cel, não é? Hoje não estou chamando você para se concentrar, sou eu que estou tendo que me convocar para concentrar. Querido meu, querida minha, eu recebi aqui uma pergunta acerca de uma pessoa que está justamente ela ouviu o testemunho de ontem acerca da pastora que eu compartilhei com vocês, que a pastora está lá contando, não é? Como ela sente que ela estava numa congregação onde estava fazendo lavagem cerebral com ela e como é que pode, usando o nome de Jesus, blá 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 blá, né? E tudo mais que você já ouviu. Eu gostaria que você compreendesse, meu amado e minha amada, que não existe nada de novo debaixo do sol. Essa questão da morte na panela já é uma parábola que foi vivenciada verdadeiramente por meio do nosso querido profeta Elisha, não é? Eu vou ler para você, você vai compreender muito melhor do que eu falando. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, não era qualquer um, viu, querido meu, querida minha, eram os discípulos dos profetas, ou seja, eram pessoas que iriam formar congregações, eram pessoas, não pensa você que não existiam aglomerados, sempre houveram aglomerados, meus queridos. Aliás, a pessoa me pergunta, como é que uma pessoa não crente consegue ficar na igreja? Meu querido, assim como a pessoa halterofilista consegue ficar na academia, assim como a terceira idade consegue ficar nos bailes, assim como o estudante consegue ficar na universidade. O homem foi feito para agregar, ele não foi feito para ser solitário, meu querido e minha querida. Então, há pessoas que nunca nasceram de novo e estão nas igrejas, porque assim como as pessoas vão para a academia, como as pessoas vão para a escola, como as pessoas vão para o trabalho, ali é um lugar de agregar. Ela não está lá com a mente no Senhor, ela está ali, alguns jovens pensando em encontrar uma namorada, algumas moças pensando em encontrar um namorado, algumas pessoas estão olhando o sapato da fulana, vai falar sobre isso, porque a mente não está no Senhor. Vai ver a roupa que fulano vestiu, vai estar ali porque ela faria fofoca se ela estivesse lá. Nos Estados Unidos tem uma prática de jogar cartas, não é? Aqui no Brasil, infelizmente, algumas famílias pegaram essa mania também, então se unem lá para jogar cartas, não é? E ali ficam jogando cartas, bebendo, fumando e jogando conversa fora. E fazem a mesma coisa dentro das congregações, meu querido, minha querida. Não são pessoas que nasceram de novo, que tiveram encontro com o Senhor, não é? Você precisa compreender como é que o joio consegue ficar com o trigo. É muito simples, o joio adora congregar, ele adora estar nos clubes, ele adora estar nas pistas de dança, ele adora estar onde há pessoas ali estarão o joio também, não é? Então vamos seguindo aqui o que está acontecendo. Disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossintidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que ele não a conhecia. Por que um pregador coloca veneno na panela para o seu povo? Porque não a conhece. Aqui está tratando de um discípulo de profeta, então olha só, nós vamos cair de novo naquela situação da doutrina, não é? A doutrina, ela vai funcionar para você, vou repetir isso, como aquelas pessoas lá, quem não assistiu, assista o filme Matrix, só um, tá, queridos? Está todos de óculos dentro da Matrix, não é? Porque para você estar dentro do universo deles, você tem que tomar pílula de Morfeu e estar dentro da Matrix. Ou seja, você fica completamente doutrinado, fanatizado, não é essa palavra? Não traz liberdade, meu querido, minha querida, não traz liberdade, não é? Isso não traz liberdade para ninguém. E aí depois, quando vieram comer os homens, enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela! Homem de Deus, morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: me tragam farinha. Ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo, e não havia mais mal algum na panela. Então, eu vou explicar para você isso, eu espero que você lembre-se disso o resto da vida.
Muita gente está levando pessoas para a igreja, mas não está levando pessoas para Cristo, para Jesus, para o Messias, para o Mashiach, para Yeshua. Você entende? Muita gente, eu converso com as pessoas falam, e aí, você já falou do Senhor para tal pessoa? Falei, estou levando ele para a igreja. Gente, olha, sabe o que nós agimos? Nós falamos, olha, eu não sei falar direito, então eu vou levar lá, e aí o que acontece? Lá o pastor vai falar, não é? E aí nós acabamos levando as pessoas para a igreja, para o pastor, mas elas jamais vêm a conhecer Cristo. Elas se acostumam, acham legal, ali tem atividades. Olha, gente, se vocês não assistiram, assista o filme A Viagem. Assistam esse filme, é um filme evangélico, é um filme um pouco mais antigo, mas assistam o filme, chama-se A Viagem, uma jornada no tempo. Assistam esse filme. Eles levam as pessoas, a igreja se tornou um clube, onde eles fazem muitas coisas, mas ali muitas vezes não tem mais a intimidade com o Messias, não tem mais a intimidade com o nosso Senhor. Perderam a origem, perderam a motivação essencial. E aí o que o profeta fez? Quem é o trigo, não é? A farinha, quem é o trigo? Não é o nosso Senhor? Ele falou, ele pega o pão, lembra? Ele pega o pão sem fermento, ele parte aquele pão sem fermento, ele diz assim, esse é o meu corpo que eu estou dando, estou partindo ele por amor de vós, não é? Então, assim, o que eu preciso que você compreenda é que quando o profeta pega tudo aquilo que tem veneno e ele coloca ali o Messias, ele coloca a farinha naquele lugar, ele tira todo o veneno. O que todas as nossas congregações teriam de fazer é tirar a morte da panela, tirar a morte da panela e colocar lá dentro a farinha, o pão da vida, que é o nosso Senhor e Salvador, o pão sem fermento que veio dos céus. Olha só, uma dos critérios que eu tenho para usar com você é que você consulte sempre as escrituras. Eu estou ouvindo um negócio lá, Céu. Pega o texto e vai ver se está fora do contexto. Comigo também, meu querido, minha querida. Pega o texto e vai ver se o texto está fora do contexto, não é? Não fica aceitando qualquer coisa sobre a sua vida, porque senão você vai comer veneno, você vai morrer espiritualmente. Olha só. Atos 17, versículo 10. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, os judeus, que está escrito estes, né, eles tiram a palavra judeu na tradução, queridos, para fazer de conta que quem se convertia não era judeu, gente. A nossa Bíblia é uma Bíblia romana, meus queridos. Essa tradução é uma tradução que tem, infelizmente, os quesitos romanos, não é? Eles querem dizer que os judeus não se convertiam, sendo que toda a igreja original, a igreja essencial, era formada de judeus, meus queridos. Olha, dos 12 apóstolos que existiam, todos pregaram só para judeus. E quem veio pregar para os gentios foi Shaul, que é Paulo, querido meu e querida minha. Então não se engane, tinha muito mais gente pregando para judeus. Quem eram mortos naquelas arenas lá, meus queridos, eram judeus, meus queridos. Eram os primeiros crentes da igreja essencial, igreja chamada de primitiva. Eu vou ler para você corrigindo, porque a minha tradução ela traz diferença da sua. Na sua vai estar estes, para não citar que eram judeus que se converteram. Ora, os judeus, está escrito estes, de Bereia, eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica. Tá bom? Porque se você ler lá em cima, você vai ver que o Paulo entrou na sinagoga dos judeus, meus queridos. Então, o que eles fazem para fazer uma lavagenzinha cerebral? Eles tiram o resto das frases que tem judeu ali, entendeu? Então, no original, que está judeu em todo lugar, mas na nossa está assim, ora, estes de Beré eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles tiram judeu e judeu, tá bom? Então, você fica pensando, olha, eram os gentios, não é? Puxando a nossa sardinha, não é assim que a gente faz? Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos judeus, na nossa está muitos, né? Muitos, né? Muitos deles, está escrito na nossa, mas no original. Por isso, muitos judeus creram. E também mulheres gregas de alta posição, e também não poucos homens gentios piedosos. Quem são gentios piedosos?
eram gentios que já estavam indo na sinagoga, que já estudavam as escrituras, eram essas pessoas que se converteram. Mas eu quero que você entenda que eles se converteram, por quê? Porque eles pegaram tudo o que estava escrito e confrontaram com o que os apóstolos estavam dizendo, com o que os emissários estavam dizendo para eles. E é isso que eu quero te ensinar a fazer, não é? Não aceite qualquer coisa que você ouve. Você não pode ir engolindo morte na panela, meu querido e minha querida. Eu vejo um monte de gente aí querendo culpar os pastores que ensinaram errado, não é? Olha, meu amado e minha amada, eu vou falar um negócio para vocês. Você vai ficar triste comigo. Eles podem até ter ensinado errado, mas você só acreditou porque você não checou. Porque o Senhor colocou uma ferramenta na tua mão, chamada Escritura, Bíblia, não é? Então, um compêndio de livros e cartas, que você pode checar se aquilo lá é verdade, não é? Então, não é porque está alguém chegando lá e falando que você vai engolir, mesmo comigo. Pega lá os textos, vai ler os textos. Por que eu gosto muito de trazer isso por morte na panela? Foi uma experiência milagrosa que Elisha, no caso Eliseu, viveu? Sim, mas é um grande sinal para a gente. Porque aqui quem foi enganado foi discípulo de profeta, eram líderes que iam se tornar profetas diante de um povo, de uma população. E essa gente não sabia discernir o que era venenoso do que não era venenoso, porque não conhece. Ah, Céu, mas eles estão estudando em seminários teológicos. Olha, meu querido, minha querida, eu não vou entrar aqui no fio da questão com você. Não vou. Mas, meu amado, minha amada, olha os escândalos que estão acontecendo. Você acha que essa gente tem temor, queridos? Por favor, pegue tudo que se fala, inclusive o que eu falo. Não engula o que eu te falo. Tá? Anota os textos lá, 2 Reis, 4:38 em diante, morte na panela. É um grande sinal para nós no tempo que nós estamos vivendo. Tempos de morte na panela, meus queridos. Nós precisamos do nosso Salvador dentro dessa panela. Ele é o pão da vida, Ele é a vida, Ele é a única vida para mim e para você. Eu não quero te levar para a igreja. Você tem de congregar. Mas não é esse meu papel. Meu papel é te levar para o Messias. Pode acontecer o escândalo que acontecer. Queridos, eu tenho pessoas aqui que se eu contar para vocês, eu não posso, porque eu sou uma confidente, não é? Eu aprendi isso muito na análise. Na verdade, o único agradecimento que eu tenho à psicologia é justamente o voto que nós fazemos de sigilo, de nós não compartilharmos aquilo, exceto para as pessoas que são... Todo analista, ele tem alguém que o analisa, porque senão ele fica louco, tá, gente? É muito problema de muita gente. Nós mal podemos administrar os problemas das nossas próprias vidas. Eu também tenho uma liderança espiritual que está junto comigo, me ajudando a carregar tudo isso. Mas se eu te contar as coisas que chegam para mim aqui, que chegam por meio de e-mail, que chegam... Queridos, olha, não dá para eu referenciar mais o que é... Você olha aquela pessoa, você fala, nossa, essa pessoa está acima de todo mal, mas é uma pessoa que está no antro do pecado e está ensinando, está lá na TV, está, enfim, na internet, está em todos os lugares. Se você olhar para essas pessoas, se o Senhor tirá-las da posição que elas estão ocupando, você vai querer se desanimar, destruir a sua vida também. Então, que você possa fazer como Elisha, não é? Com o profeta Eliseu. Você possa pegar o pão da vida e colocar no meio de tudo isso o cheque. Faça como os crentes berianos, faça como essas pessoas levantadas pelo poder da autoridade do Mashiach. Cheque as escrituras. Ela é a única segurança, é a única que pode te dar um compêndio verdadeiro do que o Senhor deseja para a sua vida. Não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem.